você precisa necessariamente entender de política. É o básico. Você quer ser um líder comunitário, você precisa entender de leis, de direitos, né? Para que você possa defender a comunidade em si. Então, vai se diferenciar pela forma como você vai se destacar, em que área você quer ser o líder. E eu acho interessante, tem umas dicas de liderança aqui, que a gente usa sempre, e é bem interessante, quebra alguns paradigmas, né? E diz o seguinte: as 6 palavras mais importantes para um líder. Tá? A primeira é: eu admito que cometi um erro. Né? Muitos líderes acham que é vergonhoso, né? Que é admitir que cometeu um erro, né? Que estão nessa posição de liderança. Na verdade, Flávio, eu procuro, como é que se diz? Eu acho que essa pessoa não é um líder. Por quê? O líder, ele tem a humildade de saber que ele não detém da totalidade do conhecimento. Você não pode se sentir o supremo. Eu sou o supremo, eu sou o superior, eu sou o maior. Não. Você é um colaborador, um facilitador que está ali para se desenvolver e ajudar a desenvolver pessoas. Beleza. As 5 palavras mais importantes. Eu estou orgulhoso de você. Professor? Eu queria apenas complementar muito apropriadamente o que a Adriana falou, para você ver que o poder do líder, ele se sustenta nos liderados. Com certeza. A sustentação se chama liderado. Se eles se afastarem, se ele destruir essa base, ele cai imediatamente. Por que é difícil de termos líderes? Porque depende também da vontade, como a Adriana falou aqui. É preciso vontade. Dá uma olhada nos nossos gerentes, ditos gerentes, gestores da cidade, das empresas que têm várias filiais, para ver que calamidade, que desgraça total. É verdade. Pode entender de tudo, menos da coisa mais sagrada para o líder, entender de pessoas. E se um liderado, ele precisa dessa frase, né? Eu estou orgulhoso de você. Quantas vezes, eu particularmente, eu acho que você trabalhou naquela época na CCA, você lembra? Sim. Hoje a professora Alzenir, e ela muitas vezes usou essa frase com a gente, apesar que era muito dura, né? Mas ela dizia, foi uma grande incentivadora do meu trabalho como palestrante, em tudo que eu fiz, ela me incentivou. E essa frase eu ouvi dela: eu estou orgulhoso de você. Na verdade, Flávio, eu daria um sinônimo para isso de reconhecimento. É muito importante reconhecer o desempenho, o valor das pessoas, para que elas se sintam valorizadas e assim consigam se automotivar e contribuir mais, crescer, se valorizar e se desenvolver. O ser humano, ele é dotado, ele tem necessidades de ser elogiado, de ser reconhecido. Nós temos essa necessidade, nós temos um ego que precisa ser inflamado, que precisa ser massageado. E é uma das formas que os líderes podem exercer isso com reconhecimento. E isso está até acima do salário, né? Muitas empresas hoje detêm um corpo de empregados do qual eles permanecem nas empresas não pela remuneração, e sim pela a identificação que eles têm com os seus líderes. Meu Flávio, porque de qualquer maneira nós buscamos numa empresa esses valores agregados, não é? Aquilo que nos agrega valor. Porque o ser humano hoje, na minha maneira de entender e ver a questão, como a Adriana acaba de falar, são muitos os meios de distorcer a valorização do ser humano. Há muita coisa que nos tira valor, nos tira a autoestima, nos desmotiva. E no momento em que você recebe um elogio, essa massagem no ego, poxa vida, quando ele é reconhecido, porque todos nós sabemos quando é simplesmente bajulação e quando é um elogio. É verdade. E aí, meu amigo, não tem limites. Perfeito. Bom, e tem uma pergunta assim muito interessante. Alguém deixa de ser líder? Na verdade, sim. Você, para ser um líder, a primeira coisa, você tem que se manter informado, você tem que se manter atualizado.
Você não pode ser um líder que é fadado ao comodismo. Por quê? Em primeiro lugar, o líder ele é referência para os seus liderados. Só existe um líder se houver liderados. E quem dá esse sinônimo de líder não são as empresas, não são as organizações em si, mas são os liderados que vão eleger esse líder. Perfeito. Porque o que eu entendi? Se você tem uma posição de liderança, mas seus liderados não aceitam você como líder, portanto, você não é líder. Exatamente. Não é mesmo. Exatamente. E aí é onde entra as 4 palavras mais importantes. Qual é a sua opinião? Né? Um líder ele tem que ter a capacidade de pedir a opinião dos seus liderados. E também as 3 palavras mais importantes. Poderia, por favor? E a gente tem aí um problema na nossa região, que aqui as pessoas não tendem a pedir por favor. Elas acham só porque estão numa posição de chefia, de liderança, tem um cargo, as pessoas são obrigadas a obedecê-las e sem o devido respeito. Está correto, professor? Aí, Flávio, vem aquela questão. Eu mando, eu não comando. Comandar é mandar com alguém. Certo. É ter alguém recíproco. Mandar sai de você, é uma ordem e não se discute. Então é um caminho de uma única mão. Na hora em que você comanda, aí vem a gestão participativa. Aí é aquele líder que consulta a base. É um líder que ele se alimenta, aquilo que a Adriana falava agora há pouco, onde a pessoa busca, onde ele consegue se... nesse manancial, esse manancial são os liderados e é a situação que se desenvolve no momento. Então ali ele busca ser o feedback, que é para poder reposicionar até a maneira dele conduzir as atitudes. E eu acredito que o líder pode deixar de ser líder através das suas atitudes, através do testemunhal. Perfeito. Porque é um cara público, visado e avaliado constantemente. Perfeito. E aí entra as 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. Na verdade, Flávio, eu gostaria até de complementar sobre isso, que eu acho que hoje em dia as pessoas não têm mais o significado de gentileza. Educação. Educação em si. Por quê? Gentileza não é você baixar a cabeça para tudo que as pessoas dizem, mas é saber ouvir e a hora certa de falar. Educação cabe em qualquer lugar e principalmente dentro das organizações. Você ser gentil com as pessoas não é você ser bajulador, não é você ser um fraco, não é você ser menos que os outros. Não, é você ser educado, é você ser uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros e não só com o seu. Em uma entrevista recente da revista de negócios, eu vi uma reportagem muito interessante. Hoje o Brasil dispõe de algumas instituições que trabalham sobre isso. E o mais curioso é que 70% das empresas que buscam desenvolver seus líderes para a gentileza, para o conhecimento, estão no sudoeste do Brasil. Rio, São Paulo. E a gente sabe que isso não é novidade. E apenas 30% das empresas, que inclusive está relacionada ao norte também, a região norte do país, que fazem esse tipo de trabalho. Então falta investimento das organizações para que desenvolver esses profissionais, porque a organização também ganha com o desenvolvimento do líder. Não é só a pessoa, mas a organização também ganha com os resultados. Perfeito. E eu quero fazer um comentário pessoal. Eu tive a oportunidade de morar durante 2 anos em São Paulo com americanos. E por mais que digam que os americanos são frios, eles não são igual aos brasileiros e tal, uma coisa eles me ensinaram. Por favor, muito obrigado. Eu não sabia essas palavras mágicas, né? E são palavras mágicas. E que detalhe, as famílias são responsáveis de educar os seus filhos e muitos pais, na verdade, não fazem isso. Né? Aí voltamos de novo a falar sobre família, que o mês passado inteiro, praticamente, a gente bateu nessa tecla. E a gente percebe novamente que família é o lugar que se prepara líder. E detalhe, desculpa, tá lhe cortando. Eu li algumas matérias sobre alguns líderes grandes. Todos disseram que foram suas mães as responsáveis deles estarem onde eles estão. Está correta a minha análise? Com certeza. A família é a primeira base
de construção que nós temos, de formação, de educação. Então, se a família traz você para os conceitos morais, para os conceitos legais, para o desenvolvimento humano, da gentileza, da humildade, da educação, é ali a nossa base. Hoje nós temos um pouco de dificuldade